Pensa Brasil, com Fernando Schiller. Quem sai ganhando nessa eleição de 2020? O que isso pode significar para 2022? Significa algo? As eleições municipais já dão o tom do que vem na eleição nacional seguinte? Agora você acompanha a entrevista que a Ellen Brown fez com o colunista da Band News FM, professor Fernando Schiller. Neste domingo, eleitores de 57 cidades voltam às urnas para o segundo turno das eleições. Eleições essas que trazem algumas novidades. Por exemplo, o fim das coligações proporcionais, que levou a uma redução no número de partidos que conseguiram eleger representantes para as câmaras municipais. Dados do Tribunal Superior Eleitoral mostram que partidos como MDB, PP, PSD, PSDB e DEM foram os que mais elegeram vereadores e também prefeitos e vices. Sobre este cenário que se desenha até aqui, a gente conversa agora com o cientista político, colunista da Band News FM, Fernando Schiller. Muito obrigada por atender a gente mais uma vez, Fernando. Tudo bem, Ellen? Prazer falar contigo, com os nossos ouvintes. Eu quero começar falando sobre uma coluna tua de umas 2 semanas atrás, talvez, que o senhor desconstrói um pouco a narrativa do ministro Luiz Eduardo Ramos. Luiz Eduardo Ramos que dizia que os aliados do presidente levaram a melhor nessa eleição, usando como argumento o fato de DEM, PP e PSD terem aumentado o número de representantes nas prefeituras e o PT ter dado uma encolhida. Por que essa fala não pode ser tomada como uma verdade absoluta, Schiller? Olha, primeiro o ministro Ramos está no papel dele, obviamente a gente brinca sempre, ele tocou no lado cheio do copo, né? O lado cheio do copo é exatamente o fato de que os aliados do chamado Centrão, da base que o governo Bolsonaro foi construindo ao longo do tempo no Congresso, realmente vieram bons resultados nas eleições. A gente não sabe ainda qual é o resultado do segundo turno, mas já pelo desenho de primeiro turno deu para ver isso, né? Agora, só uma observação sobre esses resultados, né? Realmente PP cresceu, PSD cresceu, Democratas cresceu, né? São partidos, genericamente falando, da base de apoio a projetos do governo no Congresso, né? O governo Bolsonaro é um governo diferente, ele não tem aquela base sólida, os partidos que dizem, olha, nós compomos a base, vamos brincar aqui que é no domingo, lembrar o Zygmunt Bauman é uma base líquida. Então, o que o ministro Ramos disse? Olha, essa base mais ampla teve bons resultados. A observação que eu faço apenas é dizer o seguinte, primeiro, boa parte deste crescimento desses partidos já se deu antes das eleições. Pegar o Democratas, por exemplo, ele já entra nas eleições com em torno de 450 prefeitos. Então ele sai, por quê? Porque isso aconteceu na janela partidária. Isso aconteceu no troca-troca de partidos. Esses partidos que foram muito eficientes no convite ou na computação, enfim, na agregação de prefeitos, não é? Caso, por exemplo, do Democratas, Rafael Greca, em Curitiba, que é um caso de uma prefeitura importante, mas você tem dezenas de prefeituras de municípios de menor porte. No caso do PSD, por exemplo, o prefeito Alexandre Calil, de Belo Horizonte, você também tem uma série de prefeituras de menor porte, não é? E o que as eleições fizeram, em grande medida, foi confirmar esse processo de crescimento, digamos, do sistema partidário, que nos leva a uma consideração. Eventualmente, o mapa partidário brasileiro não corresponde necessariamente a apoio político, não é? Porque os partidos, chamados partidos do centro, do centrão, eles são partidos também líquidos. Quer dizer, vamos lembrar, o MDB, que continua sendo, que pese ele tenha reduzido o número de prefeituras, ele continua sendo o partido que tem mais prefeituras no Brasil, mas isso não significa, quando o Henrique Meirelles foi candidato pelo MDB há 2 anos atrás, fez muito pouco votos, 3%, 4%, certo? Por que isso? Porque o partido que pese tenha uma estrutura grande, não necessariamente se mobiliza, né, a partir do comando do próprio partido, tá? Então isso é da natureza de partidos muito grandes, com pouca base programática, pouca solidez, não é? Um sistema de dispersão onde você tem muito mais siglas, não é? Você tem lideranças regionais, não é? Do que propriamente agremiações com alguma disciplina, com alguma coerência, assim por diante. O outro ponto é, se é verdade que esta base mais ampla do governo teve um bom resultado, ou muitos dos candidatos que o presidente diretamente apoiou não tiveram bons resultados. Dos 18 segundos turnos que a gente está tendo hoje no Brasil,
você só tem 5, onde você tem candidatos claramente identificados com o presidente Bolsonaro. E mesmo alguns deles não têm explicitado isso. Tá? Até porque cá entre nós, nessa eleição municipal, esse negócio de transferência de votos, os gurus, né, os padrinhos não tem funcionado muito. Não é só o caso do presidente Bolsonaro. Você tem o caso do Lula, você tem o caso do governador João Dória e outros padrinhos. Né? Por quê? Porque as pessoas votam pensando na cidade. As pessoas nem gostam muito dessa ideia de que estão votando no prefeito que vai ser a ponte para daqui a 2 anos dar suporte político numa outra eleição. Né? As pessoas, como eu vou usar a expressão do nosso colega Lavareda, que é cientista político, Lavareda, ele diz, olha, as pessoas não estão votando num palanque, elas estão votando no prefeito. Quer dizer, você teve uma vitória do centro político, inclusive, na minha visão, Ellen, você pode ter uma progressiva autonomização do centro. A minha visão é que o centro político se movimenta já para ter um candidato, que eventualmente vai se situar a uma meia distância, tanto da esquerda quanto do bolsonarismo, né? Mas você teve uma dificuldade do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro não se articulou, atuou de maneira improvisada, ia naquelas lives lá, apoiava aquele candidato, não fez uma boa seleção, apostou em algumas candidaturas que tinham claramente dificuldades, criou problemas com a sua própria base, porque muitos desses candidatos disputavam com candidatos de partidos que apoiam o governo lá no Congresso e dos quais o governo precisa, né? E implodiu o seu próprio partido, isso meses antes, que é o PSL, né? E não construiu um novo, então ficou no meio do caminho. Hoje você tem o presidente da República que não tem o partido, e eu diria até a especulação que vai vir agora, depois das eleições, é para onde vai o presidente Bolsonaro. Você falou, olha, os eleitores na eleição municipal, eles conseguem fazer uma certa distinção da eleição municipal com a nacional. Ele está mais preocupado com questões locais e tudo mais. Mas a gente está vivendo um cenário de muitas incertezas que fez com que, por exemplo, esse ano, muitos eleitores não apostassem em novidades políticas, né? Quisessem conservar, manter o que já estava por ali. Dá para falar em centro, em política mais moderada, em menos polarização, pensando em 2022, já que foi esse o recado da eleição municipal, ou não? Até lá tem muita água para rolar, 2020 foi um ano atípico mesmo, porque teve pandemia, as pessoas estão muito inseguras. Olha, eu acho que nós temos sinalizações nessa direção, mas não dá para dizer que é uma tendência que vai se manter até 2022. Né? Há um estudo, inclusive, do professor Carlos Pereira, da FGV, mostrando que a pandemia torna as pessoas mais sensíveis a uma certa busca de consenso, um apelo a dados da realidade, quer dizer, elas se desapegam um pouco da paixão da polarização política e elas buscam um certo porto mais seguro. Né? E aí você tem essa eleição que tem essa característica, ela favoreceu tanto quem já estava no governo, não é? Ou pontos de referência conhecidos, não é? Da sociedade por recall, por serem ex-prefeitos ou ex-governadores. Então você teve isso no Brasil inteiro. Né? Então as pessoas, num momento de certeza, elas buscam o mais conhecido, elas têm uma atitude mais prudente. Né? Não é nem a esquerda nem a direita necessariamente, mas eu diria mais conservadora neste sentido. Né? Se isso vai se manter, a minha impressão é que há uma certa exaustão da polarização. Né? A própria vitória do Joe Biden nos Estados Unidos também ela tem um sentido simbólico, em que pese você teve uma polarização duríssima nos Estados Unidos, então não dá para dizer que acabou a polarização, mas o candidato que ganha e que é escolhido dentro do Partido Democrata, ele claramente tem uma retórica conciliadora, no estilo Barack Obama. Né? Estilo não existem estados vermelhos, nem estados azuis, existem Estados Unidos da América, então toda essa retórica, e ele vem insistindo desde as eleições, mesmo em meio a essa indefinição, essa postura, digamos assim, teimosa do presidente Donald Trump, ele tem insistido nesse discurso mais ao centro. Né? Isso tem uma influência internacional, isso reflete um certo estado de coisa, de exaustão da polarização extrema. O próprio presidente Bolsonaro, quando parou de fazer aquelas as entrevistas ali no cercadinho do palácio, aquelas provocações, ele melhorou a sua avaliação. Agora, a grande dúvida, eu acho que tu colocaste bem, é se isso vai se manter ou se depois de, digamos assim, passado pelo menos um momento mais difícil da pandemia, você vai voltar ao velho normal da polarização. A internet leva à polarização, à tribalização, isso é da natureza das democracias digitais, isso é um fenômeno estrutural da democracia, não vai acabar por causa da pandemia. Tá? Mas eu diria assim,
O que eu acho que dá para dizer hoje é o seguinte, quer dizer, nós não vamos ter 2022 como nós tivemos em 2018. Eu acho que o centro político ele vem com força, vai ter candidaturas mais competitivas do que teve em 2018, não é? E acho que o cenário aqui de pura polarização, de radicalização, vai dar espaço a uma maior abertura e, eventualmente, um maior apelo ao consenso, enfim, e aí abre espaço a um novo centro político. Tá certo, a gente conversou aqui na Band News FM com Fernando Schiller, nosso colunista, cientista político. Obrigada, bom domingo de votação. Bom domingo para todo mundo, grande abraço. Um abraço, Schiller.